Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora a respeito de um tema que realmente assombra as mulheres. A doença da vida moderna, a chamada endometriose, o mal do século. Antes de mais nada, vamos definir o que é endometriose. Existem três tecidos que envolvem o útero. O perimétrio, que é aquela capinha que envolve o útero, o miométrio, que é o músculo do útero, e o endométrio, que é o tecido interno do útero, que toda vez que a mulher menstrua junto com o sangue, manda embora quem? Esse tecido interno do útero chamado de endométrio. O que é menstruação? É a descamação, é a descolada, é a saída desse tecido interno do útero chamado de endométrio junto com o sangue. E o que é endometriose? É a presença desse tecido interno do útero chamado de endométrio fora do seu local original, fora do seu local habitual. Agora nós vamos ter que usar alguns nomes, são nomes científicos, que em alguns momentos não tem saída. A gente tem que usar esses termos científicos para explicar melhor para vocês do que se trata cada assunto da nossa área, que é a ginecologia e obstetrícia. Quando o endométrio invade o músculo, que é o miométrio, está dentro do útero essa situação. A gente chama de endometriose interna, também conhecida como adenomiose. Quando o endométrio começa a invadir outras áreas fora do útero, é endometriose externa. Fora do útero, também conhecida como endometriose propriamente dita, que normalmente é a mais comum. Um dos locais, uma das regiões que o endométrio invade com maior frequência são os ovários, e já vamos falar a respeito disso, como são os sintomas que a endometriose apresenta de acordo com o local que ela afeta. Quando se fala invadir, muitos de vocês estão pensando em ser uma doença maligna. Não, não é. Uma doença mais benigna que existe, só que ela pode comprometer bastante a qualidade de vida da mulher. A causa de endometriose ainda é desconhecida. Nós sabemos que tem a ver com muita produção do hormônio feminino, que é o hormônio estrógeno, que é produzido no ovário. Isso é determinado geneticamente. Quando a mulher está sendo formada dentro do útero da mãe, existe um gene, uma característica, que ela vai produzir mais hormônio estrógeno do que o esperado. E produzindo mais hormônio estrógeno, gera a endometriose. Existe uma explicação histórica envolvendo a gênese e a origem da doença. No século passado, praticamente as mulheres tinham um filho um atrás do outro. Praticamente não menstruavam. E a endometriose tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno, que o estrógeno é responsável por quê? Pela menstruação. E o que acontece hoje em dia, atualmente? Graças a Deus, as mulheres atingiram os mesmos direitos que nós homens tínhamos somente. Hoje em dia, elas são gerentes, são diretoras e presidentes de empresas. O que acontece? Elas estão adiando cada vez mais a maternidade, portanto, menstruando cada vez mais. Isso explica a gênese, a origem da endometriose. Obviamente, a gente tem que ser um pouco mais, digamos assim, incisivo. Ela paga, entre aspas, um preço por isso, adiando cada vez mais a maternidade. Ela engravida mais tarde e com isso pode dar uma gravidez de alto risco, que os ovos, entre aspas, vão ficando mais velhos, vão diminuindo a quantidade e a qualidade deles. Maior chance para gerar uma gravidez de alto risco. Qual é o quadro clínico da endometriose? Bom, depende do local que a endometriose afeta, do local que ela atinge. Quando ela atinge o útero, a endometriose interna, começa a liberar no útero uma substância chamada de prostaglandina, que faz com que o útero tenha bastante contração, uma dismenorreia intensa. Enquanto a mulher vai menstruar, antes de menstruar, ela sente uma dor terrível, não é qualquer dorzinha não, uma dor extremamente forte, uma dismenorreia intensa. Quando a endometriose envolve tecidos fora do útero, por exemplo, o ovário, o que acontece no ovário? São produzidos dois hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. Então, o foco da endometriose altera a função ovariana. O que acontece? A mulher começa a ter maior necessidade de ovular, e para engravidar ela precisa ovular. É uma das causas de infertilidade.
na anamnese, na investigação de infertilidade, vamos chamar assim, é obrigatório investigar se a mulher está ou teve antecedência de endometriose. E, além disso, a endometriose, ela, por invadir o ovário, atingir o ovário, começa a causar um cisto chamado de endometrioma. A endometriose pode invadir as tubas, mudou o nome, antigamente era trompa, agora é tuba. Invadindo as tubas, o que acontece nas tubas? Nós sabemos é onde se encontra o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Se tivermos um obstáculo nas tubas, vai impedir esse encontro. Mais um motivo para ser infertilidade. A endometriose pode invadir uma região atrás do colo, chamada de fundo de saco de Douglas. Não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação, tem muita dor à relação. A chamada dispareunia, dor à relação. Não é à toa que nós brincamos, eu e alguns médicos, que é a chamada doença do DDI. Não é descarga direta internacional. Dismenorreia, uma dor terrível quando vai menstruar. Dispareunia, dor quando vai ter relação e infertilidade. Além desses órgãos, a endometriose pode invadir a bexiga e pode causar sintomas clássicos de infecção de urina. Muita dor quando vai urinar, disúria, vai muitas vezes ao banheiro e urina de pouquinho em pouquinho, polaciúria, acorda muito à noite para fazer xixi e noctúria, além de outros sintomas também. Pode invadir o intestino, nós falamos, como é um órgão profundo, causa a chamada endometriose profunda e pode causar muita dor quando vai evacuar e ter muito sangramento quando vai evacuar também. Já teve um caso raro de endometriose que tinha o olho. Como o endométrio é um tecido funcionante, olha que incrível, gente. A mulher começa a menstruar pelo olho. Um caso de endometriose no pulmão, endometriose pulmonar, sangra pelo pulmão. Obviamente que esses dois relatos, endometriose no olho, endometriose no pulmão, são casos extremamente raros. A mais comum acontece nos ovários. A gente sabe que a endometriose gera um processo inflamatório. Gerando um processo inflamatório, pode acontecer que um tecido, popularmente falando, gruda no outro. O ovário pode estar aderido, grudado no útero. O útero pode estar grudado no intestino, um grudado no outro. Quer dizer, a paciente, nesse caso, sente muita, mas muita dor mesmo. E como fazemos o diagnóstico? Inicialmente, o quadro clínico. É muito difícil aquela paciente que chega ao nosso consultório falar a seguinte história: doutor, eu estou tentando engravidar há mais de um ano, mas tenho uma dor terrível quando vou menstruar, estou tendo uma dor terrível quando vou ter relação e sinto uma dor enorme no abdômen. O médico vai tirar toda uma história dela. Só por essa história é capaz de nós já pensarmos em endometriose. O médico vai tirar toda uma história, vai fazer um toque e percebe uma massa palpável na região do abdômen. Então, tirando essa história, examinando, já prossegue para exames complementares. Podemos pedir um chamado marcador tumoral CA125. Esse marcador, ele não é específico para endometriose, ele indica aquilo que a paciente tem pode estar aumentando. Por exemplo, endometriose, como em outras situações, cistos de ovário, tumores malignos de ovário, mioma, que é um tumor benigno, esse marcador CA125, ele vai aumentando. Aquilo que a paciente tem está piorando, ele vai aumentando. Se a paciente está melhorando o quadro dessas doenças, ele vai melhorando. Ele não é específico. Hoje, alguns serviços acadêmicos já nem usam mais esse exame como método de investigação. Podemos pedir um ultrassom e você pode observar que no ultrassom vê aquela massa, aquela imagem suspeita de endometriose. Em alguns casos, a gente tem que complementar para ter maiores detalhes com uma ressonância magnética da pelve, onde você vê uma imagem detalhada de uma suspeita de endometrioma. Agora, para termos certeza, o melhor exame, que chamamos de exame patognomônico, que característico é a endometriose, ele pode ser tanto diagnóstico como terapêutico, é a chamada videolaparoscopia. Algumas de vocês que estão nos prestigiando agora, com certeza, entre aspas, já sofreram esse procedimento, aqueles 3 cortes mínimos, né? Um corte mínimo embaixo do umbigo, 2 cortes laterais, embaixo do umbigo,
colocamos uma câmera de televisão, que essa câmera é ligada ao monitor, obviamente tudo estéreo, e 2 instrumentais nas regiões laterais da barriga. E esses 2 instrumentais, obviamente observando com a câmera de televisão, você chega até o foco suspeito da endometriose, por exemplo, no ovário. Você vê aquela imagem cística na ressonância magnética que faz a punção do ovário. Sai aquele líquido achocolatado, o chamado cisto chocolate, caracterizou endometriose. O que mais a gente pode observar? Aquele processo inflamatório terrível, onde um tecido está aderido ao outro, você tem que desfazer, tá? Essas aderências, que a paciente sente muita dor mesmo, tá? Existe uma região chamada septo reto vaginal, que ele pode estar muito duro, devido ao aparecimento de nódulo de endometriose. Tudo isso você vê na videolaparoscopia. Você tem que retirar essa área para não comprometer o organismo da mulher. E o tratamento? Como é que se baseia o tratamento da endometriose? O tratamento da endometriose se baseia qual que é o objetivo da paciente. Se ela está sentindo muita dor, inicialmente, a gente pode entrar com anti-inflamatórios analgésicos, somente chamados anti-inflamatórios não hormonais, que ele vai diminuir a dor e vai diminuir o sangramento. Alguns anticoncepcionais utilizamos naquela paciente que sangra muito. E aí ele tem a função de, além todo anticoncepcional, inibe a ovulação, que para não engravidar precisa ovular, e ele corta a menstruação também. Aquela paciente está com muita dor, fizemos ultrassom, procedemos à ressonância magnética. E verificando aquela imagem de endometrioma, aí sim, fazemos a videolaparoscopia e suspeitando na ressonância que ela tem muita aderência, também fazemos o procedimento da videolaparoscopia para desfazer, seccionar, cortar essas aderências. E aquela paciente que está com dificuldade em engravidar, em alguns casos, nós temos que encaminhá-la para o médico especialista em reprodução humana. Ok? Cada caso é um caso. Obviamente, falar de endometriose num vídeo como esse, tá, não é suficiente, porque a endometriose é uma doença multifatorial. Em alguns casos, quando envolve a endometriose profunda, temos que entrar com um cirurgião geral para ele fazer a parte dele, em alguns casos, tem que seccionar, retirar uma parte do intestino, para aquela parte está comprometida pelos nódulos endometrióticos, pela lesão endometriótica. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal. A gente está disposto a receber sugestões de melhora. Cada vez mais vão ter mais vídeos a respeito dos nossos temas, da nossa especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia. Como você sabe, eu sou Michel Manda, eu sou ginecologista obstetra, nas principais redes sociais. Me acompanhe no Facebook, no meu Instagram, publico vídeos rotineiramente no IGTV, que vai direto para o Instagram. E vamos ter cada vez mais vídeos. Muita saúde para todos, muita paz. Até o próximo vídeo.